Olá, tudo bem? Sou Oliveira. Como que vocês estão? Hoje eu estou aí com esse vídeo mostrando sobre a questão do Rio Jordão, como que ele secou e o que que a Bíblia fala sobre isso. Desde já eu te peço, se inscreva no canal, compartilha, dê um like, isso é importante. Pega o seu grupo de família, de amigos e religiosos, passa para eles e ali você converse, debate, mostre na Bíblia e busque o Espírito Santo. Desde já, eu te agradeço por estar no meu canal, vendo meu vídeo, e eu peço ao Criador que através do Espírito Santo abençoe você e sua família. Bom vídeo, obrigado, valeu! Este é o mapa da Ásia Ocidental. E se você der uma olhada na área do levante do Crescente Fértil na margem leste do Rio Jordão, você encontrará o reino Hashemita da Jordânia, situado no cruzamento Ásia, África e Europa. A magnífica nação faz fronteira com o reino da Arábia Saudita ao sul e ao leste, com o Iraque ao nordeste e com a Síria ao norte. O oeste da Jordânia faz fronteira com a Cisjordânia Palestina, Israel e o Mar Morto. A costa no Golfo de Aqaba, Mar Vermelho, fica no noroeste da Jordânia e tem 26 quilômetros de extensão. Ela separa a Jordânia do Egito. O país cobre uma área de 89.432 quilômetros quadrados. A distância entre seus pontos mais ao norte e mais ao sul, Qais e Aqaba, é de cerca de 400 quilômetros quadrados. Amman é a capital e a maior cidade do país. É também o centro econômico, político e cultural do país. A região leste da Jordânia é um planalto árido e irrigado por um oásis e cursos de água sazonais, enquanto as principais cidades estão esmagadoramente localizadas na parte noroeste por causa de seus solos férteis e chuvas relativamente abundantes. A Jordânia moderna tem sido habitada por humanos desde a Era Paleolítica. No final da Era do Bronze, 3 reinos distintos surgiram na região: Amon, Moabe e Edom. Os Nabatáins árabes estabeleceram seu reino no século III a.C. A capital deste reino era Petra. Outros governantes notáveis da região transjordaniana incluem o assírio, o babilônio, o romano, bizantino, Rashidun, Umayyad, Abássida e o Império Otomano. O Império Otomano foi dividido pelos britânicos e pela França após a Guerra Revolta Árabe de 1916 durante a Primeira Guerra Mundial e logo após o emir Abdullah I, que era um Hashemita, ter estabelecido o Império da Transjordânia em 1921. O Emirado se tornou um protetorado britânico. Entretanto, após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Jordânia se tornou independente em 1946. A nação semiárida tem uma população de mais de 10 milhões de habitantes, fazendo dela o 11º, o país mais populoso do mundo. A Jordânia também faz parte da Terra Santa, que é um destino popular de peregrinação. Com mais de 100 mil sítios arqueológicos, religiosos e turísticos, o espetacular país ostenta uma história cultural e cientificamente rica. Desde a represa mais antiga do mundo até as estruturas e estátuas antigas, todos os tipos de estruturas e artefatos inacreditáveis e aterrorizantes que datam de milhares de anos atrás foram descobertos. Embora a característica natural mais intrigante do reino Hashemita seja o misterioso Mar Morto, que tem deixado os cientistas perplexos por décadas. O Mar Morto, também conhecido como Lago Salgado, faz fronteira com a Jordânia, a leste, e a Cisjordânia e Israel, a oeste. Deitado no Vale da Fenda do Jordão, o mar é alimentado principalmente pelo Rio Jordão. A partir de 2019, a superfície do lago está a cerca de 430,5 metros abaixo do nível do mar, o que significa que suas margens são a mais baixa elevação terrestre do planeta. A 304 metros é o lago hipersalino mais profundo do mundo, com uma salinidade de 343 gramas por quilograma. É considerado como um dos corpos de água mais salgados do mundo, quase 9,6 vezes mais salgado que o oceano. O lago tem uma densidade de 1,24 kg por litro, então nadar nele é como flutuar. Os cientistas inicialmente acreditavam que a salinidade deste corpo de água único produzia um ambiente incrivelmente duro que não poderia suportar a vida animal ou vegetal. É também por isso que foi batizado de Mar Morto. É verdade que a alta salinidade impede que organismos macroscópicos como peixes e plantas aquáticas vivam nele, mas os pesquisadores encontraram quantidades minúsculas de bactérias e fungos microbianos na água. Durante os períodos de inundação, o conteúdo de sal do Mar Morto pode cair 30% a 35% abaixo do seu normal ou até mesmo mais baixo. Isso é quando o Mar Morto ganha vida temporariamente. Depois de um período de chuva em 1980, o Mar Morto, tipicamente azul escuro, ficou vermelho, deixando os habitantes locais confusos. No entanto, pesquisadores da Universidade Hebraica de Jerusalém revelaram mais tarde que o Mar Morto estava repleto de uma alga conhecida como Dunaliella.
um micro-organismo que, por sua vez, nutria halobactérias contendo carotenoides, cuja abundância na água o tornava carmesim. A bacia do Mar Morto tem estado seca e as bactérias ou algas não retornaram em quantidades mensuráveis desde 1980. Em 2011, uma equipe de cientistas de Beersheba, Israel e Alemanha encontrou fissuras no chão deste lago rico em sal. Eles tinham mergulhado até o fundo e observado a superfície. De acordo com eles, as fissuras permitiam que a água doce e salobra penetrasse no Mar Morto. Após a amostragem dos biofilmes ao redor das fissuras, eles descobriram várias espécies de bactérias e arcaias. O Mar Morto também tem um imenso significado histórico e tem atraído visitantes de toda a bacia do Mediterrâneo por milhares de anos. Foi, na verdade, um dos primeiros resorts de saúde do mundo e tem sido fornecedor de uma grande variedade de minerais, como asfalto para a mumificação egípcia e potássio para fertilizantes. O lago tem recuado a um ritmo alarmante. A superfície hoje é de 605 km², enquanto em 1930 ela era de 1.050 km². O que está ao redor do Mar Morto é tão intrigante quanto o que está dentro dele. Entre 1946 e 1956, uma coleção inteira de antigos manuscritos religiosos judeus e hebraicos foi descoberta nas cavernas de Qumran. Estas cavernas eram parte do que então era a Palestina obrigatória, perto de En-Feshka, na margem oeste, na costa norte do Mar Morto. Estes manuscritos também são chamados de manuscritos do Mar Morto, ou manuscritos das grutas de Qumran, e datam entre os séculos 3 a.C. e o século I d.C. Eles foram descobertos primeiramente por um pastor beduíno e uma equipe de arqueólogos. Inicialmente, 7 pergaminhos foram descobertos por pastores em uma caverna perto de Qumran. Estes pergaminhos são considerados uma pedra-chave na história da arqueologia e possuem imenso significado histórico, religioso e linguístico, pois incluem os mais antigos manuscritos sobreviventes de livros inteiros. Estes livros foram mais tarde incluídos nos cânones bíblicos, juntamente com manuscritos deuterocanônicos e extrabíblicos, que preservam evidências da diversidade do pensamento religioso no judaísmo do final do Segundo Templo. Eles também lançam nova luz sobre a emergência do cristianismo e do judaísmo rabínico. A maioria dos pergaminhos foi tomada em posse por Israel e é mantida no Santuário do Livro no Museu de Israel, mas sua propriedade tem sido disputada pela Jordânia. O reino alega que, após o fim do mandato britânico para a Palestina em 1947, a Jordânia ocupou a área na Guerra Árabe-Israelense de 1948. A área foi capturada novamente por Israel, junto com os pergaminhos na Guerra dos 6 Dias de 1967. Mas alguns pergaminhos ainda estão na posse da Jordânia e expostos no Museu da Jordânia em Amman. Especialistas não foram capazes de identificar todos esses textos, mas de acordo com suas observações, cerca de 40% são textos copiados das escrituras hebraicas. Outros 30% são textos do segundo período do Templo, enquanto o restante são manuscritos sectários de documentos previamente desconhecidos que lançam luz sobre as regras e crenças de grupos particulares dentro do judaísmo maior. Os manuscritos não são os únicos manuscritos antigos com textos indecifráveis que podem ser encontrados na Jordânia. Em 2011, uma coleção de códices de chumbo, supostamente descobertos em uma caverna na Jordânia, foi divulgada. Estas foram inicialmente pronunciadas como falsas por uma investigação regional da BBC News e por vários estudiosos. Entretanto, um teste de radioatividade realizado em 2016, no Centro de Feixes de Íons da Universidade de Surrey, revelou a velhice do chumbo. Também foi verificado que o texto não poderia ter sido adicionado mais tarde, uma vez que não estava inscrito, mas foi formado quando o chumbo derretido foi derramado em formas inscritas. Mas a autoridade israelense de antiguidades e o Departamento Arqueológico da Jordânia ainda não estão convencidos da sua autenticidade. Em 3 de março de 2011, a Jewish Chronicle publicou uma entrevista com o metalúrgico Robert Feder, que diz que eles estavam testando para autenticar uma coleção de 20 livros de metal que poderiam ser ligados à Cabala. Os itens estavam na posse de um agricultor beduíno israelense, Hassan Saeda. Segundo Hassan, os códices haviam sido descobertos por seu avô em uma caverna quase um século atrás. A história também dizia que uma peça de couro dos códices já tinha sido datada de 2.000 anos atrás, mas as autoridades de antiguidades de Israel disseram que eram livros não autênticos e sem valor, que são a mistura de períodos e estilos incompatíveis, sem nenhuma conexão ou lógica. Tais motivos forjados podem ser encontrados em seus milhares nos mercados de antiguidades da Jordânia e em outros lugares do Oriente Médio. Mas em 22 de março de 2011, David Elkington emitiu uma declaração confirmando a descoberta do acervo de livros antigos feitos de chumbo e cobre, juntamente com outros artefatos que provavelmente datam do século I d.C. na Jordânia. Ele também acreditava que estes códices poderiam ser anteriores aos escritos de São Paulo.
Muitos dos principais acadêmicos pensavam que estes poderiam ser tão importantes quanto os manuscritos do Mar Morto. De acordo com Elkington, o achado consistia em cerca de 70 livros com anéis de chumbo e cobre. Muitos foram selados em todos os lados. Pergaminhos, tabletes e outros artefatos como uma tigela de incenso também foram encontrados no mesmo local. Algumas das páginas de chumbo foram escritas em uma forma de arcaicos roteiros hebraicos com antigos símbolos messiânicos, enquanto algumas das escritas parecem estar na forma de código. O diretor do Departamento de Antiguidades da Jordânia, Zayad al-Saad, diz que os códices poderiam ter sido feitos por seguidores de Jesus nas poucas décadas imediatamente após a sua crucificação. De acordo com um artigo da BBC, os livros consistem de 5 a 16 folhas ou pratos, cada um do tamanho de um cartão de crédito. Eles são feitos de chumbo e cobre e unidos com anéis em um dos lados. Enquanto Elkington ainda sustenta que os códices são confiáveis e têm 2000 anos, o Departamento Jordaniano de Antiguidades refutou as afirmações dizendo que não há provas sólidas que sustentem a autenticidade desses códices. Recentemente, arqueólogos trabalhando nas profundezas do deserto da Jordânia descobriram um complexo ritualístico de 9.000 anos de idade, perto do que eles acreditam que poderia ser a mais antiga grande estrutura de construção humana conhecida no mundo. O local do Santuário da Idade da Pedra foi escavado em 2022 e, de acordo com especialistas, foi usado por caçadores de gazelas nos tempos antigos. Ele apresentava figuras esculpidas em pedra, um altar e um modelo em miniatura de uma armadilha de caça em larga escala. Estas armadilhas de caça gigantescas, representadas pelo modelo, são as chamadas pipas do deserto. Estas eram feitas de longas paredes e convergem para gazelas correndo nos corrais em cercados ou buracos para abate. As pipas do deserto da Jordânia eram, em sua maioria, cercados de pedra com longos muros de arrasto e, na verdade, são partes de um fenômeno mais amplo encontrado em certas partes do Oriente Médio. E, de fato, estas estruturas são amplamente conhecidas em todo o mundo, especialmente nos desertos da Arábia Saudita, Síria, Turquia e Cazaquistão. O marco do estilo ritual da Era Neolítica, mostrando o modelo de armadilha, foi descoberto dentro de um acampamento maior em outubro de 2022 por uma equipe conjunta franco-jordaniana chamada Projeto Arqueológico do Sudeste da Abadia. Em uma declaração do projeto SBA, foi declarado que as pipas do deserto próximas em Jibal al-Kashabieh são as primeiras estruturas humanas construídas em larga escala no mundo, conhecida até hoje. A descoberta espetacular e sem precedentes do local ritualístico é bastante intrigante. De acordo com especialistas, ele data de aproximadamente 7.000 anos antes de Cristo. O site apresenta 2 estelas com características antropomórficas. O mais alto tem cerca de 1,12 m de altura. Outros artefatos encontrados incluem estatuetas de animais, 150 fósseis marinhos arranjados e pedras. O projeto SBA, com uma década de existência, visa estudar as primeiras sociedades nômades, pastoris e a evolução de estratégias especializadas de subsistência. Especialistas acreditam que estas pipas do deserto sugerem estratégias extremamente sofisticadas de caça em massa que são bastante inesperadas em um período de tempo tão precoce. O simbolismo sacral foi muito provavelmente destinado a invocar forças sobrenaturais para caçadas bem-sucedidas e abundância de presas para capturar. As equipes de pesquisa também encontraram acampamentos com moradias circulares e um enorme número de ossos de gazela. A descoberta está sendo saudada como resultado tanto para o mundo científico quanto para a Jordânia, pois nos deu um testemunho inestimável da vida histórica no Oriente Médio e de como suas tradições e rituais estavam à frente do tempo. Se os ossos dos animais em um santuário de caçadores eram fascinantes, você está prestes a fazer uma surpresa com a próxima descoberta de Badia, uma vila neolítica localizada a cerca de 14 quilômetros ao norte de Petra. Assim como o local perto de Basta, este povoado também data de 7.000 a.C. Ele foi construído durante o período neolítico. Badia fica a uma altitude de 1.160 metros e a única maneira de acessar esse vilarejo é por uma rota de escalada através de um cânion estreito e íngreme. Badia é considerada uma das maiores vilas neolíticas da região da Jordânia. Perto da entrada do local, Badia, há um assentamento islâmico com 2 ou 3 camadas de um antigo assentamento Nabatayan. Muito pouco se sabe sobre os antigos habitantes desta vila. Os arqueólogos não têm nem mesmo certeza de quais pessoas eles pertenciam. O nome original da vila também é um mistério. No entanto, o nome atual foi dado a ela por arqueólogos que lhe deram o nome da cordilheira vizinha. O primeiro registro escrito dos moradores desta região foi tirado dos antigos livros canônicos hebraicos. Nestes livros, um certo grupo de pessoas que habitavam a região em geral são descritas. Mais tarde, eles foram acompanhados por descendentes de Esaú, Isaac, Ibrahim e durante o 2º milênio a.C. Uma das descobertas mais magníficas desse lugar arqueológico, Badia, é o túmulo ricamente mobiliado de uma jovem garota, que data de 9.000 anos. Os arqueólogos descobriram um colar no ano de 2018.
O túmulo pertencia a uma menina que foi colocada no seu lado esquerdo em posição agachada. Os arqueólogos a chamaram de Jamila, e, de acordo com a bainha, ela tinha entre 8 e 10 anos de idade na época da sua morte. Um pedaço de pigmento vermelho também foi encontrado entre suas pernas e peito, e a outra superfície de todos os ossos estava manchada de vermelho. Entretanto, o nódulo de pigmento não era a fonte do pigmento, e nenhum pigmento havia sido aplicado diretamente em seus ossos. Contas de um colar de várias cordas ligadas a um espaçador central de anéis de pérolas foi encontrada no pescoço, peito e ombro. A maioria das 2.600 contas eram pequenos discos de anel feitos de pedra calcária vermelha. Alguns também eram em forma de barril e cilíndricos. Os cordões de conta dominantes vermelhos foram intercalados com contas cilíndricas brancas feitas de conchas de amêijoas fossilizadas. Havia 5 contas de disco azuis e 2 contas hematitas esféricas pretas também. O túmulo é incrivelmente raro e é construído usando 80 placas de pedra de areia e fragmentos. 3 grandes lajes foram os principais elementos estruturais. Os detalhes de atenção visíveis no túmulo sugerem que a criança tinha um alto status social desde a tenridade, que, por sua vez, sugere que a estrutura social hierárquica existia na Bádia neolítica. Outra descoberta espantosa do sítio arqueológico Shubaika I deixou os arqueólogos e historiadores ainda mais perplexos do que a tumba de Jamila. Os pesquisadores encontraram restos carbonizados de pães planos cozidos por caçadores-coletores há 14.400 anos no sítio arqueológico no nordeste da Jordânia. Os restos de pão são a mais antiga evidência direta de pão encontrada até hoje e, na verdade, é anterior ao advento da agricultura por pelo menos 4.000 anos. Especialistas acreditam que a produção de pão baseada em cereais provavelmente inspirou caçadores-coletores a cultivar os cereais e assim contribuiu para a Revolução Agrícola no período Neolítico. De acordo com a Maya Hans Otaeg, uma arqueobotânica da Universidade de Copenhague, a presença de alimentos carbonizados nas lareiras de Shubaika é uma descoberta de mudança de caça que nos deu a chance de caracterizar práticas alimentares com 14.000 anos de idade. Os 24 restos analisados no estudo mostram que ancestrais selvagens de cereais domesticados como cevada e aveia tinham sido moídos, peneirados e amassados antes do cozimento. Estes restos são muito semelhantes a pães planos sem fermentos encontrados em vários locais neolíticos e romanos na Europa e na Turquia. Isto fornece evidências de que produtos semelhantes a pão foram produzidos muito antes do desenvolvimento da agricultura. Shubaika consiste de 2 edifícios bem preservados e sobrepostos, um dos quais é uma estrutura semi-subterrânea com um pavimento de pedra cuidadosamente construído, feito de pedras basálticas locais. A estrutura compreende exclusivamente depósitos com um rico conjunto de pedras lascadas, ferramentas de pedra moída, ossos de animais e restos vegetais. A região foi encontrada e escavada pela primeira vez por Alison Betts nos anos 90. Dr. Tobias Richter, um arqueólogo da Universidade de Copenhague, que liderou as escavações no local de Shubaika, os caçadores-coletores de Nutafian são de particular interesse para nós, porque eles viveram em um período de transição quando as pessoas se tornaram mais sedentárias e sua dieta começou a mudar. As lâminas de foice de sílex, assim como as ferramentas de pedra moída, encontradas nos locais de Natufian, há muito tempo levaram os arqueólogos a suspeitar que as pessoas começaram a explorar as plantas de uma maneira diferente e talvez mais eficaz. Sendo a mais antiga evidência de fabricação de pão, o pão plano em Shubaika mostra a panificação que foi inventada antes de termos o cultivo de plantas. A produção de pão envolveu o processamento intensivo de mão de obra, que inclui descascar, moer cereais e amassar e assar. O fato de que ele foi realmente produzido antes do início do cultivo sugere que ele foi considerado especial, e o desejo de fazer mais deste alimento especial muito provavelmente contribuiu para a decisão de começar a cultivar cereais. Se você olhar mais de perto o mapa da Jordânia, você vai notar a antiga cidade de Petra, localizada a cerca de 150 milhas ao sul de Jerusalém, e a capital da Jordânia, Amã. Ela está situada a meio caminho entre Damasco e o Mar Vermelho, e devido a esta posição ideal, a cidade tem sido um centro de comércio na região desde os tempos antigos. Petra também é chamada de Cidade das Rosas por causa da cor das pedras utilizadas em seus edifícios. A magnífica cidade data do século IV a.C. e foi estabelecida pelos nabateus como um posto de comércio. A técnica para construir a cidade foi chamada de corte de rocha. Após sofrer múltiplos ataques e ser conquistada pelos gregos, romanos e bizantinos, a cidade rica perdeu sua posição e no início do século VIII d.C., Petra foi largamente abandonada. Os antigos residentes de Petra podem ter perdido o interesse pela cidade, mas os arqueólogos modernos consideram-na um tesouro de conhecimento, especialmente depois que um monumento colossal foi descoberto enterrado sob as areias do Patrimônio Mundial de Petra alguns anos atrás.
foi revelado em um estudo publicado nas escolas americanas de pesquisa oriental que os arqueólogos usaram imagens de satélite, fotografias de drones e levantamento no solo para localizar o achado. A enorme plataforma é quase tão longa quanto uma piscina olímpica e tem o dobro da largura. De acordo com pesquisadores, a estrutura é diferente de qualquer outra que eles encontraram no local antigo. O estudo descreve-a como escondida à vista de todos. A cerâmica de superfície indica que a plataforma foi construída em meados do segundo século a.C., quando Petra era um próspero e rico centro de comércio. Alguns acreditam que a estrutura poderia ter servido como um local cerimonial. Na pesquisa também foi revelado que uma plataforma menor, contida dentro de uma maior, também foi encontrada. Ela uma vez estava alinhada com colunas de um lado e uma vasta escadaria do outro. Christopher Tuttle, o diretor executivo do Council of American Overseas Research Centers, declarou que alguém em décadas de escavação tinha que saber que a estrutura estava lá, mas ainda não tinha sido escrita. Ele também disse: "Eu trabalho em Petra há 20 anos e eu sabia que algo estava lá, mas certamente é legítimo chamar isso de uma descoberta." Assim como a plataforma de Petra, o antigo mistério arqueológico permaneceu escondido sob as características modernas da capital da Jordânia, Amman. Durante os trabalhos de escavação para instalar um sistema de drenagem de água no centro de Amman, um sítio arqueológico romano com banhos e um crematório foi desenterrado. Os banhos romanos do segundo século com adegas aquecidas e um crematório foram encontrados no local exatamente em frente ao anfiteatro romano. As autoridades locais estavam instalando um sistema para controlar as inundações que danificaram lojas e sítios arquitetônicos na área. Estes locais poderiam ter acabado completamente submersos pelo rio Amman entre 1964 e 1971, já que o rio geralmente inundava as áreas vizinhas no inverno. Mas agora, o rio foi completamente coberto e pavimentado. Murad Kalalder, um professor de arquitetura e planejamento urbano da Universidade Aplicada Al-Baqa, enfatizou que o local precisa ser preservado e quaisquer tentativas de remover o balneário devem ser interrompidas. Autoridades pararam as obras de infraestrutura que poderiam ter danificado ainda mais o local, que agora é considerado tão significativo quanto os banhos romanos de Beirute. Os restos de fornos nos banhos são sinal de um elaborado sistema de aquecimento que, segundo arqueológicos, é a primeira descoberta entre os restos da antiga cidade de Filadélfia, sob qual Amman foi construída. A infraestrutura e um rápido crescimento e o planejamento urbano aleatório já danificou as camadas antigas das civilizações enterradas sob as mesmas. A crescente população da cidade nas últimas décadas, por causa da turbulência regional e das ondas de refugiados da guerra árabe-israelense, também piorou as coisas. Agora os arqueólogos e historiadores estão preocupados que os projetos de desenvolvimento desmantelem as relíquias antigas e preciosas. Estima-se que cerca de 100 mil sítios arqueológicos existam na Jordânia, mas apenas 0,02% deles foram registrados até agora. Agora, as pessoas na Jordânia estão acostumadas a acordar para novas descobertas arqueológicas, mas em 2021 elas encontraram algo incrivelmente misterioso e inquietante. Os locais e as autoridades ficaram perplexos com um pequeno corpo de água localizado perto do Mar Morto, que subitamente se transformou em uma poça de sangue. A água nessa piscina vizinha ao Mar Morto ficou misteriosamente vermelha de sangue. Fotos deste estranho fenômeno foram compartilhadas por vários usuários da mídia social e eles mostraram a água de cor vermelha profunda, cuja causa ainda permanece inexplicada. O Ministério da Água da Jordânia enviou equipes técnicas para colher amostras e fazer testes para descobrir o que causou a mudança tão rápida da cor da água. Alguns teóricos da conspiração até mesmo disseram que poderia ser a praga bíblica do sangue, pois a piscina está localizada no que costumava ser a região bíblica de Moabe. A costa leste do Mar Morto, onde a piscina vermelha de sangue está localizada, também é o lugar onde duas das cidades lendárias de Sodoma e Gomorra estavam antes de serem destruídas por Deus por sua desobediência, de acordo com a história. Mas os cientistas acham que a razão por trás desta mudança de cor é bastante simples. De acordo com Sakr al-Nussur, o chefe do Sindicato de Geólogos da Jordânia, apontou que a cor vermelha poderia ter sido causada por algas, óxido de ferro ou pela adição de substâncias pelas pessoas para mudar a cor da água. Um porta-voz do Ministério, Omar Salama, disse aos noticiários que o lago é bem pequeno e isolado das águas do Mar Morto. Muitos jordanianos, entretanto, pensam que a piscina foi poluída ou usada como lixeira para resíduos químicos nocivos pelas autoridades locais e agora eles estão tentando encobri-la através de possíveis razões que não fazem sentido. Eles poderiam estar em cima de algo devido a um evento similar que assustou as pessoas quando o rio Alexander correu vermelho sangue em 2020, por causa do sangue de matadouros na margem oeste que correu para o rio, de acordo com um relatório da Sociedade para a Proteção da Natureza em Israel. Agora este permanece um mistério. Então,
É isso aí. Mais uma vez estamos mostrando que a volta do Salvador, que você conhece como Jesus, está muito próximo, mas muito próximo mesmo. E eu falo sem medo de errar. Ainda há tempo de você pegar a Bíblia, estudar a Bíblia, aceitar o Salvador na sua vida, buscar o Espírito Santo e trazer para a sua vida e para o meio da família, da sua família, caso você tenha esposo, esposa, filhos, mãe, pai, no meio da sua família, no seio da sua família, o Espírito Santo. O meu nome é Oliveira e eu peço, se inscreva no canal, compartilha, dê um joinha, faz menções, busque o grupo de WhatsApp, Telegram, dos seus amigos, da sua religião e converse com as pessoas. Ainda há tempo. Aceite ao Salvador que você conhece como Jesus. Aceite. Busque Ele com toda a sua força e traga a salvação para sua casa. Valeu, muito obrigado. Se inscreva no canal.